Ela passou a vida com a enxada nas mãos e o coração cheio de amor. Criou o filho com sacrifício, com dignidade, com tudo o que tinha. E ele prometeu cuidar dela até o fim. Mas o que era promessa virou abandono. Dona Ernestina foi traída por quem mais confiava. O próprio filho vendeu sua terra às escondidas, tirou dela o chão, tirou dela o lar e depois a deixou num asilo, como quem guarda um objeto que não serve mais, sem perguntar, sem ouvir, sem coração. Ela olhava pela janela, esperando por alguém que não voltava mais. O filho que ela criou foi o mesmo que apagou sua história. Mas mesmo ferida, Dona Ernestina não perdeu a coragem. Ela decidiu não morrer em silêncio. Ela decidiu contar. Essa não é só uma história de dor. É sobre o valor de quem foi esquecida e sobre a força de quem não deixou de amar, mesmo sendo descartada. Você está assistindo Vozes Passadas, a história da Dona Ernestina. Eu sou Dona Ernestina, tenho 74 anos e passei minha vida inteira no campo, com as mãos calejadas de tanto trabalhar. Fui mãe, fui esposa e sempre me orgulhei de ser forte. O tempo foi passando e com ele a saudade foi apertando o peito. Meus filhos cresceram, casaram e o tempo me levou o que mais amava. Mas o maior golpe que a vida me deu veio de quem eu mais amava, meu único filho, o João. Ele sempre foi um bom menino, obediente, e desde que ele era pequeno, me dizia: "Mãe, quando eu crescer, vou cuidar de você. A senhora nunca vai precisar de nada." Eu sempre acreditei nele, como mãe sempre acredita em seus filhos. João sempre foi meu alicerce. Eu tinha pouca coisa, mas meu coração estava cheio de amor. E para mim, a terra que eu e o marido construímos era o nosso maior tesouro. O sítio, aquela pequena porção de terra que vi crescer com tanto esforço, sempre foi tudo o que eu tinha. Quando João casou e teve filhos, ele disse que ia cuidar de mim para sempre. Eu nunca imaginei que aquele amor de filho fosse se transformar numa dor tão grande. Mas as coisas começaram a mudar. E aos poucos, a promessa dele foi se desvanecendo. Eu passei a sentir que ele estava diferente, distante. Ele não vinha mais me ver como antes, não ligava tanto. Quando ele aparecia, parecia que estava ocupado demais para ficar comigo. Eu que passei minha vida toda ao lado dele, criando ele com amor, com sacrifício. Comecei a sentir que já não tinha mais espaço na vida dele. Mas nunca pensei que ele faria o que fez. Eu estava envelhecendo. As dores nas pernas começaram a me incomodar. Mas eu ainda tinha a minha terra. A terra que sempre cuidei com tanto carinho, que sempre me deu o sustento, era o que restava para mim. Eu pensei que enquanto vivesse, teria a terra e meu filho ao meu lado. Nunca imaginei que o João venderia o que foi meu, sem me avisar, sem me dar chance de ao menos decidir o que fazer. Ele fez isso nas minhas costas, com a desculpa de que ele estava resolvendo as coisas para o meu bem. E foi assim, sem eu perceber, que ele vendeu minha terra. Ele não me disse nada. A notícia chegou pelos outros, pelos vizinhos, que me contaram que meu filho havia vendido o sítio. Eu, que passei tanto tempo cuidando daquela terra, agora não tinha mais nada. Ele me arrancou do que era meu, sem nem me consultar. E o pior, depois disso ele me colocou num asilo, dizendo que era para eu ter o descanso que merecia. Porque, segundo ele, eu já não poderia mais cuidar de mim mesma. Ele me fez sentir inútil, como se o que eu construí a vida inteira não tivesse valor algum. Eu nunca imaginei que um dia o meu próprio filho fosse me abandonar assim. Eu, que passei minha vida toda trabalhando, criando ele com tanto amor, com tanto carinho, acreditando que ele seria a razão da minha velhice ser tranquila. A dor de ter sido traída por ele é algo que eu nunca vou esquecer. Eu sei que ele tem a sua vida,
tem a sua família. Mas o que me doeu mais não foi só a venda da minha terra. O que me destruiu foi ver que ele me colocou num asilo, sem mais, nem menos, e disse que era para meu bem. No começo eu tentei entender. Deve ser para o meu próprio bem. Eu dizia para mim mesma, tentando justificar o que estava acontecendo. Mas com o tempo, a verdade foi se tornando cada vez mais dolorosa. O que meu filho fez foi me tirar da minha casa, da minha terra, do meu lar e me colocar num lugar que eu nem sabia o que esperar. Eu não sabia o que era um asilo. Nunca precisei disso. Eu vivi a vida inteira com dignidade, com a minha casa. E agora estava ali, num lugar estranho, rodeada de pessoas que eu nem conhecia, sem saber o que fazer. Ele veio me visitar algumas vezes no começo, mas as visitas eram curtas, sem muito assunto. Eu olhava para ele e via que ele já não era o mesmo. Antes ele se sentava comigo, me contava suas coisas, perguntava como eu estava. Mas agora parecia que ele se sentia desconfortável. Como se eu fosse um peso, algo que ele já não sabia como lidar. Quando ele falava, sempre dizia que era melhor assim. Mas melhor para quem? Para ele? Para mim? A vida inteira. Eu fiz tudo por ele. E agora ele me tratava como se eu fosse um fardo. O asilo não era o que eu esperava. Eu nunca imaginei que minha velhice fosse ser passada longe de tudo o que eu construí. Aquele lugar, com suas paredes, frias e os outros idosos que não tinham ninguém, parecia mais uma prisão do que um lugar de descanso. Eu só queria voltar para a minha casa, para a terra que eu cuidei, que vi crescer. Mas ele havia vendido tudo, sem nem me perguntar o que eu achava, sem me dar a chance de decidir o que eu queria para a minha vida. A dor de estar ali, sozinha, foi aumentando. Cada dia parecia uma eternidade. Eu sentia a saudade do meu sítio, da minha casa, da minha vida simples, mas que, para mim, era tudo o que eu tinha. Eu tentava conversar com as outras senhoras no asilo, mas tudo o que eu queria era voltar para o meu lugar, para a minha terra, para onde eu me sentia segura, onde a vida ainda tinha sentido. Eu olhava pelas janelas do asilo e via os campos, as árvores, e me perguntava como meu filho teve coragem de me tirar de lá. Como ele pôde fazer isso comigo? Eu acreditava nele, e ele quebrou tudo, me deixou sozinha, em um lugar onde eu não queria estar. O tempo no asilo passa de uma maneira estranha. É como se os dias fossem todos iguais. Eu acordo, como o café que me dão. Vou até o pequeno jardim onde o sol bate de leve nas plantas e fico olhando para o céu, tentando encontrar algum sentido nas nuvens. Mas tudo o que vejo é a lembrança do meu sítio, da minha casa, do lugar onde passei minha vida inteira, sem medo, sem pressa. Agora, tudo o que eu tinha foi arrancado de mim. Eu não sou mais dona de nada. Não sou mais dona da minha terra, da minha vida. Eu sou apenas mais uma idosa em um lugar onde todos parecem estar esperando a morte chegar. Eu lembro do último dia em que vi o João. Ele veio me visitar, com aquela cara de quem estava fazendo um favor. Ele entrou na sala, sentou-se ao meu lado e olhou para mim como se fosse estranho estar ali. Eu me sentia tão pequena ao olhar para ele. Aquele filho que eu criei com tanto amor, com tanta dedicação, agora parecia um estranho para mim. Ele falou sobre a vida dele, sobre o trabalho, sobre os filhos. E eu apenas escutava, tentando entender o que tinha acontecido. Como ele conseguiu fazer isso comigo? Como ele me abandonou de uma maneira tão cruel, depois de prometer que nunca me deixaria. O pior de tudo é que ele nem percebe o que está fazendo. Ele me tirou de tudo o que eu amava e me colocou aqui, sem me dar a chance de decidir. Ele não me explicou por que vendeu o sítio. Só disse que era para o meu bem. Mas eu não acredito nisso. Eu não me sinto melhor aqui. Eu me sinto esquecida, desprezada.
Ele não se lembra mais de mim como a mãe que sempre o amou incondicionalmente. Agora, ele só me vê como um peso. Eu fico olhando para ele, sentindo a tristeza invadir meu coração. E me pergunto se algum dia ele vai se arrepender. Se algum dia ele vai se lembrar da promessa que fez, de que cuidaria de mim até o fim. Mas, no fundo, eu sei que não há mais volta. Ele já tomou as decisões, já fez o que queria. Eu sou só uma memória agora. Eu me sinto invisível para ele, como se eu fosse só uma velha que não tem mais valor. E a saudade do meu sítio me corrói cada vez mais. Eu fecho os olhos e me lembro do cheiro da terra, da sensação de estar em casa, de cuidar das plantas e das árvores, de ver o campo crescer com as minhas mãos. Agora tudo isso é só lembrança. Eu não sei o que é mais difícil: ser deixada em um asilo ou ver a minha própria terra sendo vendida sem que eu pudesse fazer nada. Ele me tirou o que eu mais amava e me colocou num lugar onde não tenho nem a liberdade de sair quando quero. Eu passo os dias aqui, esperando que algo mude, esperando que ele venha me buscar, me leve de volta para casa, para a terra que é minha. Mas a verdade é que sei que ele nunca vai fazer isso. Eu sei que ele me esqueceu. E isso dói mais do que qualquer coisa. Meu filho, o homem a quem dei a minha vida, me deixou para trás. E agora tudo o que me resta são as lembranças do que fui e do que perdi. A cada dia que passava, a solidão no asilo parecia piorar. Eu me sentia mais distante de tudo e todos. Mesmo cercada por outras pessoas, eu ainda me sentia sozinha. O lugar era calmo, mas sem vida, sem aquele movimento que a gente sente no coração quando está em casa, com as pessoas que a gente ama. Aqui tudo parecia distante, como se eu não fizesse parte de nada. O pior de tudo era o fato de que, em meu próprio coração, eu sabia que tinha sido deixada de lado. O João, que eu sempre defendi, sempre tentei proteger, agora mal vinha me ver. Cada visita dele se tornava mais curta e fria. Ele começava a falar de coisas sem importância, sobre os filhos, o trabalho, mas nunca perguntava se eu estava bem, nunca me dizia que me amava, nunca me tocava como antes. Ele se afastava cada vez mais, como se eu fosse um peso que ele tivesse que carregar. E eu me sentia vazia, como se não existisse mais para ele. Não sabia mais o que fazer, como chamar a atenção dele, como fazer ele entender que, apesar de estar velha e frágil, ainda era sua mãe, a mulher que o criou com tanto amor. Naquele dia, eu decidi que não podia mais ficar calada. Ele tinha me deixado aqui, me colocado em um lugar onde eu não queria estar. E a dor de saber que ele não se importava mais comigo me corroía. Quando ele chegou para a visita com aquele ar de quem já não queria mais estar ali, eu não consegui mais me controlar. Eu olhei para ele com os olhos cheios de lágrimas e disse: João, como você pode me fazer isso? Você me prometeu que me cuidaria, que nunca me deixaria. E agora o que fez? Vendeu minha terra, me tirou de casa e me colocou aqui, num lugar onde ninguém me conhece, onde não sou nada. Como você pode fazer isso com sua própria mãe? O que foi que eu fiz para merecer isso? Ele tentou se justificar como sempre fazia, com palavras vazias. Mãe, eu só queria garantir que a senhora não se preocupasse mais com a terra. Eu fiz isso para o seu bem, para o seu descanso. O asilo é melhor para a senhora. Lá tem médicos, tem cuidados. Eu achei que era o melhor. O senhor vai ver, mãe. Daqui a pouco a senhora vai se acostumar com esse lugar. Mas as palavras dele não me convenciam mais. Eu sentia a mentira em cada frase, a falta de carinho, a ausência de amor. Melhor para mim, eu disse com um riso amargo. Melhor para mim é estar na minha casa, com minha terra, com as minhas coisas. Melhor para mim era ver meu filho ao meu lado, me ajudando, cuidando de mim, como prometeu.
Você me tirou. Tudo, João. Você me tirou o meu lugar, a minha vida. Eu não quero viver aqui. Não quero mais estar nesse lugar de abandono. Ele me olhou sem palavras e, por um instante, eu vi uma sombra de culpa passar pelo rosto dele. Mas logo ele se recompôs e disse: Mãe, a senhora não entende. Eu fiz o que achei que era o melhor. E se levantou para sair. Naquele momento, eu senti algo quebrando dentro de mim. Eu queria gritar, queria chorar. Mas a dor de saber que meu próprio filho já não me via como mãe, já não se importava mais, era tão grande que nenhuma palavra seria capaz de expressar. Ele me olhou pela última vez, como se já tivesse feito o suficiente, como se já tivesse me dado o que eu precisava. E eu, que a vida inteira fiz tudo por ele, só queria entender por que ele me abandonou assim. Ele saiu como sempre, sem olhar para trás. E eu fiquei ali, sozinha, com a certeza de que o João não voltaria mais. Ele não se importava mais comigo. Ele me usou para conseguir o que queria, e agora eu era só um peso no caminho dele. Após aquele dia, tudo dentro de mim parecia ter mudado. Eu que passei tantos anos esperando que o João voltasse a ser o filho carinhoso que eu conheci, agora via a realidade diante dos meus olhos. Ele não era mais aquele menino que me chamava de mãe, com tanto carinho. Aquele que, quando pequeno, corria para os meus braços. Agora ele se afastava, e eu não sabia como lidar com isso. O pior de tudo era que, por mais que ele tenha me feito tanto mal, eu ainda sentia que o amava. Ele era meu filho, a pessoa que eu dediquei minha vida inteira. E mesmo sendo tão cruel, comigo ele ainda tinha uma parte de mim que o amava. E isso me doía ainda mais. Os dias no asilo continuaram a passar lentamente. Eu me via sozinha, cercada por idosos que, como eu, tinham sido deixados para trás pelos próprios filhos. As histórias deles eram parecidas com a minha. Cada um ali tinha sua própria dor, seu próprio sofrimento. Mas o que nos unia era a saudade da família, da vida que fomos obrigados a deixar para trás. Cada conversa que eu tinha com as outras senhoras me fazia perceber que muitas de nós éramos abandonadas, esquecidas, deixadas em um canto qualquer, em um lugar onde ninguém se importa. Eles nos colocam em asilos, como se fôssemos objetos, descartáveis, sem valor. Mas, na realidade, nós ainda temos sentimentos, ainda somos pessoas, com corações que batem, com lembranças de uma vida que merecia mais respeito. Eu passei a me questionar se eu tinha feito algo de errado. Se de alguma forma eu falhei com o João. Se eu fiz algo que o fez se afastar de mim. Mas, no fundo, eu sabia que não. Eu dei o melhor de mim. Cuidei dele. Criei ele com todo o amor que eu tinha. O que aconteceu não foi culpa minha. A culpa era dele, de não honrar a promessa que fez. A culpa era dele por me abandonar, por me deixar aqui, num lugar onde eu não me sentia em casa, onde não me sentia mais digna de ser chamada de mãe. A dor que eu sentia só aumentava. O meu coração parecia pesar mais a cada dia que passava. Eu sentia a falta do meu sítio, da minha casa, das minhas plantas, das tardes que passava com as mãos sujas de terra, cuidando do que sempre foi meu. E o pior é que, mesmo estando aqui, no asilo, eu ainda sentia a presença da minha casa em meus pensamentos. Eu podia ver as árvores, os campos, as flores que eu plantei com tanto carinho. O João simplesmente tirou isso de mim, sem dar explicações, sem nem me dar a chance de entender o que estava acontecendo. Ele me fez sentir invisível. E agora, eu já não sabia como voltar para o que eu chamei de lar por tantos anos. Mas a pior parte era que, enquanto eu me afundava nessa dor, meu filho não se importava. Ele não se importava com minha dor. Não se importava com o vazio que ele criou em minha vida. Ele simplesmente seguia com sua vida, sem olhar para trás. Eu, que sempre dei tudo por ele,
Agora me via sozinha, esquecida. A saudade do meu sítio me torturava todos os dias, mas eu sabia que nunca mais voltaria para lá. A terra, a casa, os campos, tudo havia sido vendido. E o que é mais doloroso é que foi vendido por aquele que eu mais amava, aquele que prometeu cuidar de mim. Eu pensava que, com o tempo, a dor ia diminuir. Mas não foi assim. Cada dia parecia mais pesado que o outro. Mesmo quando as outras senhoras no asilo tentavam me animar, dizendo que com o tempo tudo passaria, eu sabia que, no fundo, o vazio que meu filho me deixou jamais iria embora. Ele foi minha vida, e agora estava me tratando como se eu não fosse mais ninguém. Ele me tirou tudo: a casa, a terra, o lugar onde eu me sentia segura. Mas mesmo assim, eu ainda não sabia deixar de esperar que ele fosse voltar, que ele fosse, de alguma forma, lembrar da mãe que tanto o amou. A solidão me consumia. Eu tentava conversar com as outras senhoras, mas a maior parte do tempo eu me via pensando no meu filho, na promessa que ele fez de cuidar de mim e em como ele havia se distanciado. Eu não podia mais pensar em outra coisa. O que mais me doía não era o fato de ter sido colocada no asilo, mas sim a frieza com que ele agiu. Ele não teve compaixão de mim. Ele não tentou entender o que eu estava passando. Ele só fez o que queria, como se eu fosse apenas uma obrigação que ele precisava cumprir. Mas o pior de tudo era que, no fundo, eu ainda esperava uma atitude dele. A esperança de que ele voltaria, de que um dia ele entenderia o que fez. Me fazia continuar acordando todos os dias. Eu ainda achava que ele me amava, que ele sentiria falta de mim, da mãe que o criou com tanto carinho. Eu sonhava com o dia em que ele me procuraria, me pediria desculpas, me levaria de volta para casa, para o sítio, e tudo voltaria a ser como antes. Eu sabia que essa esperança era uma ilusão, mas no fundo, meu coração ainda acreditava que ele me daria a chance de viver o resto dos meus dias ao lado dele, como deveria ser. Foi em uma tarde, sentada no jardim do asilo, olhando para o horizonte, que minha mente começou a clarear um pouco. Eu estava ali, esperando por algo que talvez nunca acontecesse. Ele nunca voltaria. Eu sabia disso, mas ainda assim, algo dentro de mim se recusava a aceitar. Então, naquela tarde quente, rodeada pelo canto dos passarinhos, uma decisão começou a se formar em meu coração. Eu não podia mais esperar. Eu não podia mais viver pela promessa quebrada dele. Eu tinha que aprender a viver por mim mesma, a me encontrar novamente. Não era fácil. Eu sabia que o caminho seria longo e solitário, mas, ao menos, a dor de esperar por algo que nunca aconteceria me tirava a paz. Eu queria recuperar a dignidade que ele me tirou. Queria encontrar a força que sempre esteve dentro de mim, mas que a tristeza e o abandono esconderam. A minha vida não poderia ser resumida a essa dor. Eu tinha que lutar por mim mesma. E, com isso, um novo sentimento nasceu dentro de mim. A vontade de seguir em frente. A vontade de me reencontrar, de dar a mim mesma a chance de viver o que ainda me restava. Eu sabia que o João nunca viria me buscar e que minha vida não dependia mais dele. Era hora de eu me reerguer, mesmo que fosse aos poucos. Eu não sabia se isso significava abandonar a esperança de que ele me amaria novamente. Mas, ao menos, eu sabia que tinha que parar de esperar, parar de viver na ilusão de que ele voltaria. Eu precisava me libertar dessa dor, dessa saudade que me consumia. Eu não sabia o que significava realmente viver sem esperar mais nada. Durante tanto tempo, toda a minha vida foi construída em torno do João, da promessa que ele fez, da confiança que depositei nele. Mas a realidade se tornou mais clara a cada dia que passava. Eu estava sozinha, sem o meu filho, sem a minha terra, sem a minha casa. E ao perceber isso, comecei a questionar: o que mais eu tenho
além do que foi perdido. E a resposta aos poucos foi surgindo. Eu ainda tinha a mim mesma. A vida não estava acabada para mim, não importa quantos anos eu tivesse. Eu sentia que ainda havia algo dentro de mim que não deveria ser ignorado. Algo que poderia me dar a coragem de me levantar, de dar um passo para fora daquela dor. Aos poucos, eu fui percebendo que minha luta não tinha que ser apenas por um pedaço de terra ou pelo amor de um filho. Minha luta deveria ser para recuperar o respeito por mim mesma, para reencontrar minha dignidade, para viver os dias que me restavam com o mínimo de paz. No asilo, algumas senhoras começaram a me ver de uma maneira diferente. Elas percebiam que, de alguma forma, eu estava começando a mudar. Eu já não ficava o tempo todo olhando para as janelas, esperando pela visita que nunca vinha. Eu já não me perdia tanto em pensamentos sobre o João. Eu comecei a conversar mais com as outras, a ajudar nas tarefas do dia a dia. Não que eu tivesse me esquecido do que ele fez. Mas eu comecei a perceber que não valia a pena gastar minha vida esperando por alguém que nunca me deu o valor que eu merecia. Eu olhava para as outras senhoras do asilo e via que muitas delas também tinham sido esquecidas pelos filhos. Muitas se sentiam desamparadas como eu. Mas aos poucos, eu percebia que elas também estavam aprendendo a se adaptar àquele lugar, a fazer o que podiam para viver o resto de suas vidas com algum tipo de dignidade. Eu comecei a ver que, se elas podiam, eu também poderia. E com isso, a minha tristeza começou a se diluir um pouco. Eu comecei a escrever cartas para os velhos amigos que eu ainda tinha. A escrever para as pessoas que, de alguma forma, ainda estavam em minha vida. A escrever para a Dona Marieta, uma amiga de longa data que morava na cidade. Eu me lembrei de como ela me ajudava quando o João era pequeno. Como ela sempre foi um apoio para mim. E pensei, se eu não posso mais viver ao lado do meu filho, ao menos posso tentar manter as boas lembranças e as amizades que sempre me fizeram bem. Eu queria voltar a sentir que ainda tinha alguma importância neste mundo. Eu não queria ser só uma velha, esquecida. Eu ainda era alguém com histórias para contar, com experiências para dividir, com vida para viver. Uma parte de mim ainda sentia raiva do João. Ainda sentia aquela dor imensa. Mas agora, mais do que nunca, eu sabia que a raiva não me levaria a lugar nenhum. Eu tinha que me libertar disso por mim mesma. Eu não ia mais me perder em pensamentos sobre o que ele fez. O que ele fez foi errado. Mas o que ele me tirou, eu ainda podia recuperar de uma maneira diferente. Eu não queria mais viver para ele, para o que ele fez. Eu queria viver para mim. Naquela manhã, quando a Dona Maria, uma das senhoras do asilo, veio me contar que o João havia tentado me ligar, eu não soube o que pensar. Ele ainda tentava me alcançar, mas de alguma forma já não importava mais. Eu não queria mais as migalhas de atenção que ele me dava. Eu queria algo mais. Eu queria a liberdade de ser eu mesma, sem depender de quem não me amava como eu merecia. Eu queria ser dona do meu próprio destino, mesmo no fim da minha vida. Mesmo com a decisão de seguir em frente, o peso do passado ainda me acompanhava. Eu podia ver os outros idosos ao meu redor, alguns com um brilho nos olhos, outros simplesmente esperando o fim, e me perguntava, como é que depois de tanto tempo ainda não consegui deixar o passado para trás? Ainda me pegava pensando no João, imaginando se ele realmente sabia o quanto me machucou, se ele sequer se importava com o que eu estava passando aqui, sozinha. Será que ele se lembrava das promessas feitas? De quando ele dizia que nunca me deixaria? Eu passava as noites deitada na cama, olhando para o teto do quarto do asilo, e, por mais que eu tentasse desviar os pensamentos, lá estava ele, no fundo da minha mente. Eu não sabia como evitar essa saudade do que um dia foi, da mulher que eu fui antes de tudo isso. A mulher que tinha uma casa,
uma família, a terra que tanto amava. Eu sentia como se o meu passado estivesse tentando me consumir, como se tudo o que eu vivi antes de ser deixada aqui fosse um sonho distante, algo que já não fazia parte de mim. E isso me doía. Doía porque, no fundo, eu sabia que a saudade e o arrependimento que sentia não passariam. Eles estavam gravados em meu peito como uma cicatriz que nunca ia sarar. Mas uma coisa me confortava: as pequenas vitórias que fui conquistando ao longo dos dias. O simples fato de conseguir sentar com as outras senhoras e conversar, de olhar para o céu e respirar fundo, sem pensar em como as coisas poderiam ser diferentes, já me dava algum consolo. Eu começava a entender que, se não podia voltar ao meu passado, ao menos eu poderia tentar viver o que me restava com o que ainda estava em minhas mãos. Naquele dia, a Dona Marieta, a minha amiga do passado, chegou para me visitar. Eu a vi entrar pelo portão do asilo e meu coração deu um salto. A última vez que a vi foi quando ainda morava no meu sítio. Ela me trouxe uma carta do João, dizendo que ele queria me visitar, que sentia a minha falta e que estava arrependido do que fez. Mas, ao ler aquelas palavras, eu não senti o que esperava sentir. Não senti aquele alívio que imaginava, aquele reconforto de saber que ele se preocupava comigo. O que eu senti foi mais uma dor, mais um peso no peito. A dor de ter sido abandonada por ele, de ter sido colocada num lugar onde ninguém mais se importava, de ter visto meus sonhos despedaçados, me impedia de enxergar a sinceridade no pedido de desculpas dele. Ele me escrevia palavras bonitas, mas na verdade o que ele estava fazendo era tentar aliviar sua própria culpa. Ele queria a paz, mas eu, mãe, não encontrava essa paz. Como ele podia esperar que eu o perdoasse tão facilmente quando me deixou aqui, jogada para trás como se eu fosse uma estranha? Como ele podia me pedir para esquecer tudo o que fez? Eu sabia que a vida me exigia perdão, me exigia deixar o passado para trás, mas algo dentro de mim ainda me segurava. Algo dentro de mim ainda lutava contra o perdão, contra a ideia de esquecer o que aconteceu. Eu não sabia como agir. Será que eu o perdoaria? Será que eu poderia voltar a confiar no meu filho depois de tudo o que ele fez? Quando Dona Marieta me olhou com aquele sorriso triste, eu sabia que ela entendia. Ela também já passara por suas próprias dores. Ela também já tinha sido deixada para trás, como eu. Ela me olhou nos olhos e disse, com a suavidade que só uma verdadeira amiga tem: Ernestina, você tem todo o direito de sentir o que sente, mas lá no fundo, você vai perceber que o perdão não é para ele, é para você. Porque carregar essa dor vai te consumir, e você merece viver o resto dos seus dias em paz. Eu não sabia se poderia perdoar o João, mas uma coisa ficou clara em meu coração. Não era sobre ele, mas sobre mim. Eu precisava encontrar a paz, e a paz só viria quando eu deixasse o rancor de lado. Talvez isso fosse uma luta interna que eu ainda teria que vencer. Mas naquele momento, uma pequena semente de esperança foi plantada em meu peito. Com o passar dos dias, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não sabia bem o que era, mas uma leveza que eu não sentia há muito tempo começou a se instalar no meu coração. O perdão, que antes parecia tão distante de mim, começou a se tornar uma possibilidade, mas não do jeito que eu imaginava. Eu pensei que o perdão significava esquecer o que João fez, apagar o que aconteceu. Mas, conforme eu pensava mais sobre isso, entendi que o perdão não era sobre isso. Era sobre parar de carregar o peso da mágoa. Era sobre entender que, por mais que ele me tenha machucado, a vida precisava seguir. E eu não poderia deixar que aquele sofrimento me definisse. Dona Marieta, com sua sabedoria silenciosa, me disse algo que me tocou profundamente. Ernestina, perdoar não é para eles, é para nós.
Quando a gente se liberta do rancor, a gente se liberta da dor que carrega dentro. E eu entendi. Eu não precisava esquecer o que ele fez. Mas eu precisava parar de viver com esse peso. Ele me traiu, me abandonou. Mas eu não podia deixar que isso me consumisse mais. Eu não podia deixar o João ser a razão do meu sofrimento. Porque, se o fizesse, ele continuaria me machucando, mesmo estando distante. Eu comecei a me permitir respirar de uma maneira diferente, sem o medo de me ver como vítima, sem a dor de me ver como a mãe abandonada. Eu me lembrava das promessas de João, e a raiva ainda vinha à tona, como um fogo que tenta se acender. Mas, quando isso acontecia, eu pensava nas palavras de Dona Marieta e me lembrava de que, para seguir em frente, eu tinha que liberar o rancor, mesmo que fosse aos poucos. Não era fácil, não era rápido, mas eu sabia que era o caminho certo. Para recuperar minha paz, eu comecei a sair mais do meu quarto no asilo. As outras senhoras me chamavam para as atividades e eu tentava participar. No começo eu não tinha ânimo, mas aos poucos eu fui percebendo que, apesar da dor, havia outras coisas boas no meu caminho. A vida, mesmo nesse lugar estranho e doloroso, ainda tinha momentos de alegria, de risos, de companheirismo. Eu não era a única que havia sido deixada para trás. Muitas das mulheres aqui estavam na mesma situação. Mas, quando começávamos a conversar sobre nossos filhos, nossas vidas, percebia-se que muitas delas também estavam tentando encontrar uma forma de viver sem que o passado as consumisse. E, naquele momento, a dor do abandono não parecia tão insuportável. Mas o que mais me tocou, o que realmente me fez enxergar de uma forma diferente, foi quando um dos enfermeiros do asilo se aproximou de mim. Ele me trouxe um pequeno vaso de flores, dizendo: "Para a senhora, Dona Ernestina. Vi que a senhora gosta de plantas e pensei que isso traria um sorriso." Eu fiquei sem palavras. Ele não sabia o quanto aquilo significava para mim. Um simples gesto de carinho, uma flor, trouxe uma paz que eu não sentia há anos. Eu não era invisível. Eu ainda importava. Naquela noite, olhando para o vaso de flores na minha janela, eu fechei os olhos e respirei profundamente. O João ainda estava no meu coração, mas a cada dia eu conseguia afastar um pouco da dor que ele causou. Eu entendi que o perdão não era algo que se forçava. O perdão vinha de dentro. Quando você decide não deixar que a dor do passado te defina, quando você escolhe viver para você mesma e não para as expectativas ou falhas dos outros. Eu não sei se algum dia vou ver João novamente, mas uma coisa eu sei: a vida ainda tem muito a me oferecer. Eu não posso continuar esperando por algo que não vai acontecer. O que eu tenho agora é a chance de viver os meus últimos anos com a tranquilidade que sempre mereci. E, por mais que o asilo não tenha sido onde eu imaginei passar minha velhice, eu comecei a enxergar que ainda posso encontrar paz dentro de mim, nas pequenas coisas, nas lembranças boas e nas pessoas que, mesmo sem saber, me ajudam a continuar. A vida tem suas formas de ensinar, e apesar de tudo o que eu passei, algo dentro de mim finalmente se acalmou. Eu já não sentia a mesma angústia ao acordar pela manhã. Já não me perguntava o tempo todo se João viria me buscar ou se um dia ele se arrependeria do que fez. Eu entendi que a paz não viria dele, nem da minha terra, nem de tudo o que eu havia perdido. A paz vinha de dentro de mim, da minha decisão de seguir em frente, de viver os meus dias sem mais ódio, sem mais mágoas. No asilo, as coisas continuaram, tranquilas. Eu me dediquei a cuidar das minhas flores, aquelas que o enfermeiro me deu. Elas estavam crescendo, e eu via nisso uma metáfora para a minha própria vida. Eu, que antes me sentia velha demais, sem forças para recomeçar, agora sentia que ainda podia florescer,
Quando eu olhava para aquelas pequenas flores, eu via como a vida ainda tinha beleza, mesmo nos momentos mais dolorosos. As senhoras no asilo começaram a me procurar para conversar mais, para pedir conselhos sobre como cuidar das plantas ou sobre o que fazer com as lembranças do passado. Eu me via, em muitos momentos, como uma mãe para elas, assim como eu sempre fui para o João. Meus filhos já estavam distantes, mas ali eu encontrava formas de compartilhar o pouco que ainda tinha para oferecer. Não era mais uma mãe que se preocupava com as promessas quebradas, mas uma mulher que queria deixar algo bom, uma mensagem de que, mesmo com a dor, podemos aprender a viver, podemos encontrar sentido nas coisas mais simples. E assim, o tempo foi passando, e com ele a sensação de abandono foi diminuindo. Eu me permitia sorrir de vez em quando, mesmo sem saber o que o amanhã traria. Eu comecei a perceber que, por mais que as cicatrizes do meu coração ainda estivessem lá, elas não precisavam mais ser o centro da minha vida. Eu podia ser feliz sem precisar que tudo voltasse ao normal, sem precisar que o João me pedisse perdão ou me trouxesse de volta à minha casa. Eu já tinha aprendido a viver sem aquilo, e o que eu sentia agora era mais leve, mais sereno. Certo dia, o João me ligou novamente. Eu não esperava, mas algo dentro de mim disse que eu deveria atender. Ele estava diferente, mais calmo, com um tom de voz mais suave. Ele pediu desculpas, sim, e falou que sentia muito por tudo o que fez. Mas algo dentro de mim me dizia que não era o perdão dele que eu precisava. Eu sabia que ele também carregava sua culpa, mas ao ouvir suas palavras, percebi que eu não precisava mais disso. O perdão já estava dentro de mim, já havia sido dado. E o que mais me importava era que eu finalmente havia encontrado minha paz. Eu não precisava mais dele para me sentir completa. A conversa foi curta, mas eu senti que, de alguma forma, ele também estava tentando se encontrar, tentando compreender o que havia feito. Mas, por dentro, eu sabia que o que importava agora era seguir em frente. Eu já não estava mais naquele lugar de dor, naquele lugar de espera constante. Eu estava em paz comigo mesma, e isso era o mais importante. E ao fechar os olhos naquela noite, eu percebi que, apesar de tudo, a vida me ensinou o mais importante, que o perdão não é para os outros, mas para nós mesmos. A vida, com suas perdas, com suas dores, me fez mais forte. Eu sei que o João, de alguma forma, aprendeu o que deveria aprender. E eu aprendi a lição que sempre precisei entender. Eu sou a dona da minha própria felicidade. Agora, com um sorriso tranquilo no rosto, eu posso finalmente dizer que, mesmo no fim dos meus dias, eu vivi a vida da melhor maneira que pude. Eu me libertei da dor e encontrei a paz que nunca me abandonou. E com isso pude descansar.